Irmãos amados, graça e paz. Por gentileza, Jeremias capítulo 1, versículo 1. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre esse texto. Primeiro versículo do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1 e verso também de número 1. Como eu sempre gosto de fazer, e na verdade, indicar aos irmãos, depois da leitura, se você quiser e puder manter a sua Bíblia aberta, vai ser bom, porque eu vou recorrer ao texto algumas vezes, aí você confere aí o que eu vou falar. Jeremias 1 e 1. Pastor Renan, meu amigo, muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho que o senhor sempre tem comigo, pastora Fernanda. Essa casa abençoadíssima, essa família cheia de Deus. Deus abençoe o nosso queridíssimo pastor Valber, pastora Kátia. É uma honra, é um privilégio assumir esse altar sempre e ser coadjuvante no reino de Deus junto com vocês é bom demais. Jeremias 1 e 1 diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Se você puder, diga amém. Amém. Irmãos, eu nasci na Assembleia de Deus. Então, eu sou declaradamente arminiano. A teologia que eu defendo, que eu prego, que eu acredito, é a teologia de Armínio. O que isso significa? Eu creio no livre-arbítrio. Eu creio que a vida é feita de escolhas. E nada contra os queridos irmãos calvinistas, que eu amo, e tenho muitos amigos calvinistas. Mas, meditando na Bíblia Sagrada já, desde que eu aprendi a ler com os meus 6 anos de idade, então nos últimos 35 anos aproximadamente lendo Bíblia, eu sempre me declinei à teologia do livre-arbítrio, é o que eu acredito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que a vida é feita de escolhas. Você não é obrigado a concordar comigo, mas você também, quem na verdade aqui acredita que a vida é feita de escolhas? Diga um amém. A vida é feita de escolhas. O seu presente é resultado das escolhas do passado. E o futuro será resultado das escolhas do presente. Foi dito aqui sobre semeadura, o querido evangelista Marchon foi muito feliz na palavra dele. É isso aí, o seu futuro vai ouvir a voz das escolhas, entre elas as semeaduras que você faz. Então, nossa vida é feita de escolhas. Um texto que me ajuda a entender isso muito bem é Gênesis 4:7, quando Abel e Caim, quando ambos levam a oferta diante de Deus, e Deus rejeita a oferta de Caim, e o semblante de Caim denuncia que ele ficou triste. O semblante dele cai, e Deus diz assim a ele: o pecado jaz à porta. Faz o bem e você será aceito. Se fizer o mal, o pecado está aí, ele vai dominar sobre você. O que Deus está dizendo? Você tem escolha. Você pode voltar e trazer uma oferta boa, fazer o bem, ou você pode continuar trazendo a oferta como você está trazendo, e eu não vou aceitar. E aí é pecado. E se você deixar, se você der lugar ao pecado, ele vai dominar sobre você. O que Deus está dizendo a Caim ali? Você tem a escolha de fazer o certo ou não. Por isso que eu acredito no livre-arbítrio. A vida é feita de escolhas. Mas mesmo a vida sendo feita de escolhas, e a gente vai chegar em Jeremias agora, existem coisas que são importantíssimas na sua vida que você não escolheu. A vida é feita de escolhas, mas existem coisas que estão atreladas de uma forma que não tem como separar na sua vida, que não foi você que escolheu. Por exemplo, a vida é feita de escolhas, mas o seu nome não foi você que escolheu. Alguém escolheu por você. E teve gente que não recebeu o nome, recebeu bullying. Que é cada uns nomes complicados. O meu nome, Renan, no hebraico significa companheiro. Minha mãe me deu esse nome porque durante a gestação, uma gestação muito complicada, os médicos sugeriram um aborto. Eu vou sintetizar a história, sugeriram uma coleta, né, era o termo que se usava. Então, quando eu fui nascer, minha mãe não sabia se era menino, não tinha feito pré-natal, interior de Minas Gerais, situação financeira muito complicada, mas minha mãe foi para a maternidade, como boa assembleiana, pegou uma revista de escola bíblica dominical e deixou dentro da Bíblia. E quando nasceu, a enfermeira falou: é menino, qual o nome que a senhora vai colocar para eu colocar na pulseira aqui?
E minha mãe pegou a Bíblia e quando abriu, estava lá a revista de EBD, e o nome do comentarista era Pastor Renan. Ela falou, vou colocar o nome de Renan, que vai que meu filho vira pastor. Vai que ele vira comentarista de revista Escola Dominical. E isso aconteceu na minha vida. Então, embora eu tenha o livre-arbítrio, meu nome não fui eu quem escolhi. Hoje você pode pagar lá num cartório, vai gastar um dinheiro para isso, mas você pode mudar o seu nome. Mas, de imediato, seu nome não foi você que escolheu. Segunda coisa que está atrelada à sua história e não foi você quem escolheu. Sua família. Você escolhe amigos. Irmão, não. Seus pais você não escolheu. Porque se pudesse escolher filho de quem a gente queria ser, dava para pensar umas 2 ou 3 vezes. Talvez ser filho do Bill Gates, do Elon Musk, seria um negócio legal. Porque teve gente que nasceu em berço de ouro, e alguns nem berço tiveram ao nascer. Como Jesus. Então, por mais que você tenha livre-arbítrio, a sua família não foi você que escolheu. Seus irmãos, seus pais. E isso são coisas que não tem como desatrelar da nossa história. Você vai ser lembrado pela família. Quando eu cheguei no gabinete, a pastora Wagner estava lá em cima, ela brincou comigo, falando de ser mineiro, e lá em Minas existe essa forma de linguagem, né? Você é filho de quem? Então a sua história é narrada de acordo com o filho de quem você é. E infelizmente algumas histórias são prejudicadas por causa dessa herança moral da família. E aí depende de nós mudarmos essa história. Depende de nós queremos mudar essa história. Então o nome não foi você que escolheu, e a família também não foi você que escolheu. E uma terceira coisa que está atrelada à sua história, que não foi você quem escolheu, o lugar onde você nasceu. Porque se eu pudesse escolher a minha cidadania, não sei se eu teria nascido em Mantena, onde eu nasci. Escolheria um lugar mais moderno, mais próspero. Mas o fato é que você não escolheu onde você nasceu. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Na sua certidão de nascimento está escrito o local que você nasceu, mas não está escrito o local onde você vai morrer. Porque alguém pode ter escolhido o seu começo, mas debaixo da graça de Deus você escreve um novo final. Por que eu estou dizendo essas 3 coisas? Porque essas 3 coisas Jeremias está abordando no início do seu livro. Ele fala, meu nome é Jeremias, não fui eu que escolhi, me deram. Sou filho de Ilquias, não escolhi nascer nessa família, mas nasci lá. E eu venho da terra de Anatote, porque meu pai era um dos sacerdotes da terra de Anatote. Jeremias está dizendo, tem 3 coisas aqui que compõem a minha vida e não fui eu quem escolhi. E parece comum nós lermos isso aqui, mas existe um sentido, há um porquê de Jeremias ter escrito isso aqui. Por exemplo, você pega o livro do profeta Joel, Joel não fala muita coisa sobre a sua história. Onde nasceu, que tribo ele era, ele cita o nome de seu pai, mas não diz de onde ele era. Mas o fato é que você pega outros profetas, eles não dão esse tipo de informação. Não dizem de onde vieram, quem eram seus pais. Mas Jeremias faz questão de dizê-lo. E por que Jeremias faz questão de dizer? Porque Jeremias está mostrando para a gente o quão improvável ele era. Jeremias está dizendo o seguinte, o fato de eu ser um profeta hoje, talvez alguém pode não valorizar, mas eu sei a importância que isso teve. Para nós entendermos a razão de Jeremias estar citando isso aqui, vamos pontuar. Ele fala o nome dele, ele se apresenta, ele diz quem era seu pai e de onde era, da terra de Benjamim, para ser mais exato, na terra de Anatote. E aqui está a chave hermenêutica, ou a chave de interpretação para tudo isso. A terra que ele nasceu, a terra de onde ele veio, Anatote. Como é que a gente vai entender a história de Anatote? Em 1 Reis, capítulo 2, nós vamos encontrar Davi, com 70 anos de idade, já terminando os seus dias. E aí seu filho Adonias, o 4º filho de Davi, decide dar um golpe de estado. Tenta assumir o trono. Pela lógica, todo mundo sabe que quem assume o trono no lugar do rei é o filho mais velho. Adonias era o filho mais velho, os 3 primeiros filhos de Davi já haviam morrido. Agora o 4º filho é o mais velho, pela lógica ele assumiria, mas na casa de Davi, Deus não escolheu o 4º, nem o 1º. Deus escolheu o 10º filho, Salomão. Porque de vez em quando Deus vai lá no final da fila, para contrariar toda a lógica, e busca os mais improváveis,
para exercer as funções mais importantes. Então havia uma promessa que Salomão reinaria. Adonias, sabendo disso, ele contrata cavaleiros para declararem que ele é rei em Israel. Abre parênteses, ou melhor, nota de rodapé. O que me assusta não é Adonias contratar gente para apoiá-lo, é ter gente se vendendo para apoiar o rebelde. Porque tem quem compra uma coisa, difícil é ter quem se vende. O doído, o complicado é ter gente que se vende, porque tem gente que se vende muito barato. E esses homens então começaram a declarar: viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. E a notícia chega para Davi: Davi, seu filho Adonias está se declarando rei. E aí Davi percebe que o golpe foi mais profundo do que ele podia imaginar. E quem está me ouvindo, diga amém. Porque na época de Davi, quando já com seus 70 anos de idade, Davi tinha 2 sacerdotes que o acompanhavam. 2 sacerdotes que o acompanhavam. Zadok e Abiatar. 2 sacerdotes que estavam sempre ao lado de Davi para orientá-lo. O profeta Natã estava lá, mas Davi tinha 2 sacerdotes. E quando Adonias se autoproclamou rei, Abiatar, o sacerdote, debandou-se para o lado de Adonias. Comprou o barulho de Adonias. Resultado, Davi manda ungir Salomão rei no seu lugar. Manda ungir Salomão rei no seu lugar. E aí o que Davi faz? Quando Salomão é ungido rei, Davi diz: agora é contigo, coloca as coisas em ordem. Quando Davi morre, que Salomão assume, 1 Reis, capítulo 2, versos 26 e 27, se não me engano. Se puder colocar na tela para mim, 1 Reis 2, 26 e 27, vamos entender bem o que Jeremias está dizendo agora. Olha o que Salomão fala a Abiatar. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei. Salomão, no caso, disse a Abiatar: para Anatote vai. Me ajuda, para onde você vai, Abiatar? Anatote. Para os teus campos, porque és homem digno de morte. Mas por que ele não mata? Porque Abiatar, mesmo tendo errado, é ungido. E no ungido do Senhor ninguém toca. Então Salomão falou: você merecia a morte, mas eu não posso matar quem Deus ungiu. Então a sua sentença por ter traído meu pai, você vai para a terra de Anatote. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Quando meu pai precisou, lá atrás você ajudou, mas agora você está se debandando. Verso 27, por favor. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote. Aqui que está o segredo. Para que não fosse sacerdote, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E aí a gente vai ter que voltar um pouco mais atrás, não vamos ler para a gente ganhar tempo. Mas lá, quando os filhos de Eli se prostituíam no santuário e Eli não os corrigia, Deus disse: Eli, eu vou quebrar o braço da sua casa, não haverá mais sacerdote na sua família. E isso cumpriu-se em Abiatar. Para ser sacerdote, todo mundo sabe, eu estou chovendo no molhado. Para ser sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi, do tronco de Arão. E aí você exercia o sacerdócio. Então o sacerdócio é uma questão de DNA. Abiatar era sacerdote, mas Salomão, para puni-lo, falou: você não vai morrer, mas também não vai cumprir mais o sacerdócio. Você vai ser um sacerdote ungido, mas sem ofício. E a pior coisa que existe é você saber que pode ocupar um lugar, mas não ocupar por desobediência. E agora Abiatar, mesmo sendo sacerdote, não pode mais ser sacerdote. E para onde ele é enviado? Para a terra de Anatote. Daí surgiu-se então um problema. Porque todos os descendentes de Abiatar que vinham nascendo em Anatote eram sacerdotes, entre mentes sacerdotes amaldiçoados, que tinham o sangue sacerdotal, mas não podiam entrar no santuário para ser sacerdote. Quando Jeremias diz assim: meu nome é Jeremias, sou filho de Ilquias, e meu pai é um sacerdote de Anatote, ele me está dizendo o seguinte: eu não escolhi nascer lá. E quando eu nasci, me deram a sentença: você tem sangue sacerdotal, mas não vai exercer o sacerdócio, porque você é de Anatote. O que Jeremias está dizendo no verso 1 do seu livro? Eu tinha tudo para dar errado. Estou sentindo graça de Deus nessa palavra. Gente que está me ouvindo esse domingo à noite, traz sobre os seus ombros um estigma que não foi você que escolheu. Quando você ajeita o retrovisor da vida e olha para o passado, a história da sua casa diz: é mais um que vai dar errado, é mais um que não vai conseguir nada. Você vive problemas hoje que não foi você quem escolheu, porque a vida é assim.
Do mesmo jeito que existem colheitas boas que você faz porque seus pais plantaram, existem colheitas ruins também por causa de coisas do passado. E é Jeremias dizendo, por causa de alguém da minha família lá atrás, hoje eu sou um homem amaldiçoado, eu tinha tudo para dar errado. Eu estou sentindo graça de Deus nessa palavra. Vou repetir a frase que eu usei agora há pouco. Gente que ajeita o retrovisor da vida e olha para trás e fala assim, eu tinha tudo para dar errado. Quem sou eu para ter um ministério? Quem sou eu para ser um empresário? Quem sou eu para ter uma família de sucesso? Quem sou eu para construir alguma coisa? Por quê? Porque já te estigmatizaram. O avô não conseguiu, o pai não conseguiu, ele não vai conseguir. A avó não conseguiu, a mãe não conseguiu, ela não vai conseguir. Mas a palavra essa noite é de ânimo, de força, de coragem, de graça, de unção. E Deus está dizendo, eu vou quebrar esse ciclo na sua vida. Eu não sei qual é a tua Anatote, mas Deus vai visitar, vai arrancar, vai tirar e vai mudar a história. Alguém crê que Deus ainda quebra ciclo? Alguém crê que Deus ainda muda a história, que Deus ainda vira a página? Então por 30 segundos só, se você puder, ergue essa mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, porque o inferno apostou que a sua história seria de derrota, mas para vergonha do inferno, você está aqui essa noite, reescrevendo a sua história e dizendo, comigo será diferente. Só quem crê, só quem crê. Cadê o barulho de adoração? Só quem já saiu de Anatote, só quem já recebeu a visita do Eterno, só quem já teve a história mudada. Isso, recebe graça de Deus aí. Porque se alguém apostou que daí não sairia nada, podem não te ver como sacerdote, mas te verão como profeta do Deus Altíssimo. Sabe o que eu acho lindo, pastor Renan? É que Deus olhou a situação. O povo de Judá e de Jerusalém precisava de um acerto espiritual. E Deus disse, eu tenho que usar alguém para corrigir esse povo. E aí Deus não vai no santuário. Deus não vai no templo buscar alguém antes do templo ser destruído. Deus vai em Anatote. Ouvi dois, meu Deus, vou repetir. Deixa eu dizer uma coisa. Ana, no seu cântico da vitória, em 1 Samuel 2,8, depois que Deus a visita, e ela recebe a palavra do sacerdote que ela vai gerar, ela diz o seguinte, o meu Deus é aquele que ergue o pobre do monturo. A palavra monturo no hebraico ali é lixo. Sabe o que Ana está dizendo? De vez em quando, meu Deus visita o lixo. Eu vou repetir. Ana está dizendo, de vez em quando, meu Deus visita a lixeira. E aquilo que o diabo usou e jogou fora, Deus vai lá e pega. Aleluia. Eu vim ser boca de Deus para alguém essa noite. A mensagem é: Deus vai visitar Anatote. Deus vai visitar Anatote. Eu vou te dar 30 segundos para adorar Ele aí. Isso, seja profeta comigo aí. Libera para pelo menos uns 3 ou 4. Diga assim, Deus ainda visita Anatote. Diga aí, Deus ainda visita Anatote. Machon, Deus ainda visita Anatote. Pastora Fernanda, Deus ainda visita Anatote. Deus ainda passa em Itaboraí. Deus passa em Nancilândia. Deus visita São Gonçalo. Deus vai nos lugares onde ninguém quer ir. Deus entra onde ninguém quer entrar. Deus chega onde ninguém pode chegar. E levanta gente cheia da graça, do poder, para poder usar como profeta. Isso, tira só uns 30 segundos aí para nós. Aleluia. Larabanda hawaje. Miniwidi kanda hasya. Never flas kawajanda habasai.
Você me ajuda mais uma vez? Vocês sabem que não é minha vibe fazer isso, mas eu estou sentindo essa noite é profética, é profética. Segura a mão do irmão do lado, por favor. Fala assim, Deus vai visitar a tua Anatote. Aquilo que era motivo de vergonha, Deus vai transformar em dupla honra. Ele está na casa. Ele está na casa. Aleluia. Se há tempo você não fala em língua estranha com ele, seja renovado agora em nome de Jesus. Receba um dialeto novo de línguas estranhas. Se ainda não é batizado, seja em nome de Jesus. Deus ainda visita Anatote. Deus ainda vai nos lugares improváveis. Olha o que é lindo aqui, Machon. Desculpa citá-lo de novo, porque eu sou seu fã. Olha o verso 4. Por favor, coloca para mim o verso 4 do capítulo 1 de Jeremias. Eu vou sintetizar o texto aqui. Olha o que diz o verso 4, irmão. Jeremias 1:4. Aleluia. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Sem querer ser chato, irmão, me ajuda. Jeremias disse, veio a mim. Eu vou contar até 3, você diz assim, veio a mim, tá? 1, 2, 3. Veio a mim. Aí eu pergunto, o que foi até Jeremias? Parece simples, né? Não parece simples a gente ler isso aqui? Mas não é. Olha o que ele diz, veio a mim. Eu estava lá. Desprezado. Sem perspectiva de futuro. Descendente de amaldiçoado, amaldiçoado a reboque, sangue de Arão, mas não posso exercer o ministério, mas veio a mim. Deixa eu explicar isso aqui. Jeremias tem sangue sacerdotal. Que diferença faz ele dizer que a palavra veio a ele? Vou te explicar. Não que você não saiba, vou te relembrar. O cara nascia sacerdote, mas ele só era ungido ao ministério aos 25 anos de idade. Ele tinha a vocação, depois recebia o chamado. E um dia a gente fala só sobre isso aqui. Existe vocação, chamado e propósito. Ele já era vocacionado para o sacerdócio. Mas aos 25 anos o cara recebia o chamado e era ungido. Onde é que está isso? Números 8, 24. Aos 25 anos de idade o cara era ungido sacerdote. Sangue na ponta da orelha direita, sangue no polegar da mão direita, sangue no polegar do pé direito. Obrigado, querido, obrigado. Depois vinha o quê? Azeite por cima do sangue na ponta da orelha direita, azeite por cima do sangue na ponta do polegar da mão direita e azeite por cima do sangue na ponta do polegar do pé direito. Essa era a unção sacerdotal, aos 25 anos de idade. Nota de rodapé. Por que o sacerdote tinha que ser ungido? No ouvido, na mão e no pé. Porque a diferença entre sacerdote e profeta é o seguinte: profeta é boca de Deus na terra,
Sacerdote é ouvido de Deus na terra. O profeta ouve Deus e fala com o povo. O sacerdote ouve o povo e fala com Deus. Então por que ungia o ouvido do sacerdote? Porque desde a reclamação lá da rebelião de Coré, Datã e Avirão, Deus falou, agora eu quero a casa de Arão e a sua descendência para me servir, e eles vão ouvir o povo para não trazer a mim qualquer reclamação, porque o povo reclamava demais e o sacerdote era o filtro para dizer isso aí, você não precisa nem orar por causa disso. O sacerdote tinha que ser o filtro, então o ouvido dele tinha que ser ungido por isso. E é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, e quem me acompanha em rede social sabe que eu sempre falo isso. Irmão, o seu ouvido tem que ser um filtro e não uma esponja. Você não é obrigado a absorver tudo que falam contigo. Por que ungir o ouvido do sacerdote? Porque a fé vem pelo ouvir. Tem que ter o ouvido ungido. Por que ungir a mão do sacerdote? Porque o sacerdote tocava em coisas que pessoas comuns não podiam tocar. Por que ungir o pé do sacerdote? Porque o sacerdote entrava em lugares que pessoas comuns não podiam entrar. Ele era ungido aos 25 e estudava 5 anos, eu vou pular essa parte aqui, e aos 30 começava a exercer o ministério. E o ministério sacerdotal ia dos 30 aos 50, ungido aos 25, estudava 5 anos, vou sintetizar por que ele tinha que estudar, dos animais, para não receber qualquer tipo de oferta, como foi citado aqui em Malaquias, porque ele tinha que saber o horário de sacrificar, tinha que saber a medida do sacrifício, então ele tinha que estudar sobre isso. Por exemplo, se alguém ficasse leproso, não procurava um médico, procurava um sacerdote, ele tinha que entender de dermatologia, o cara estudava 5 anos, porque o fato de eu ser separado por Deus, não quer dizer que eu não preciso fazer nada. Deus me usa do jeito que eu estou, sim, mas Ele não quer que você fique do jeito que você está. Você é ungido, mas tem que ler, tem que estudar, tem que aprender, tem que se esmerar. Não dá para ficar falando errado a vida inteira, chamando Jesus de Genésio, tem que aprender. Então o cara era ungido sacerdote, mas tinha que estudar para exercer o ministério. Aí aos 30 ele começava, só que ia até os 50, aos 50 aposentava. Sacerdote. E aí nós temos 3 classes, levita, sacerdote e sumo sacerdote. Levita tinha acesso ao átrio. Sacerdote, acesso ao átrio e ao lugar santo. Sumo sacerdote, átrio, lugar santo e santo dos santos, onde ficava a arca. Só que para ser sumo sacerdote, se o cara tivesse exercido um ministério ilibado, dos 30 até os 45, quem sabe ele poderia ser sumo sacerdote. E aí entrar no santo dos santos. E se aposentava aos 50. Que diferença faz entrar no santo dos santos? No santo dos santos estava a arca da aliança. E era lá que Deus descia uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. Quando o sumo sacerdote, não o sacerdote, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, para poder espargir o sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca. E quando ele espargia o sangue, pedindo perdão pelo pecado do povo, uma vez por ano, dia do Yom Kippur, todo mundo em jejum, o sumo sacerdote entrava, santo dos santos, e aí a nuvem descia entre os querubins da arca. Por isso que a gente canta assim, o Deus que habita entre os querubins. Porque na antiga aliança era ali que Deus falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Então, para o cara ser sacerdote e ouvir a voz de Deus, a regra seria mais ou menos essa. Nascia na casa sacerdotal, tribo de Levi, tronco de Arão. Aos 25 era consagrado, estudava 5, começava a exercer o ministério aos 30. Se fosse um bom sacerdote, aos 45 podia talvez ser sumo sacerdote, para entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, ouvir a voz de Deus 5 vezes, depois aposentar. Só que Jeremias está em Anatote. Aí ele fala, aquilo que levaria 45 anos para acontecer, veio a mim. Veio a mim. Aquilo que só vem em cima da arca, uma vez por ano, veio a mim. Vou melhorar a aplicação. Aquilo que você acha que nunca vai alcançar. Aquilo que você acha que você nunca vai chegar lá, Deus está dizendo, virá. Virá. Virá até você. Eu estou pregando para mais alguém aqui ou é só para mim essa noite? Aquilo que você achou impossível de acontecer, vai chegar em você lá em Anatote. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre, verso 5, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Por que Deus fala que conheceu ele, antes que ele formasse no ventre? Já foi dito isso aqui inúmeras vezes, por vários pregadores, nosso pastor diz muito isso.
A vida ela é intrauterina. Você não se tornou alguém depois que saiu da madre da sua mãe. Para Deus você é alguém desde que a semente do seu pai entrou no óvulo da sua mãe. Para Deus você não é alguém quando sai, você é alguém quando entra. Por isso que Davi falou, antes que me formasse no ventre, eu estava lá no ventre da minha mãe, informe, o Senhor já me conhecia. Porque quando a semente do homem entra no óvulo da mulher, no tempo fecundo, ali já tem uma pessoa para Deus. Aí Deus fala, antes que você fosse formado, você era só um embrião, eu já te conhecia. Aí Deus continua, ó, e antes que saísse da madre, eu te conheci nas duas etapas. Eu te conheci quando ninguém mais conhecia, e já tinha te santificado quando você saiu. Antes da sua mãe ver o seu rosto, eu já sabia que era você, Jeremias. E aí Deus fala, te santifiquei. E a gente tem que tomar cuidado com o conceito de santificação. Porque santificação, o que é o conceito geral de santificação? Santificar é separar. Santificar é não misturar. O que é santo é o que é separado. O que é santo é separado. Então, quando Deus fala que te santifiquei, não é porque Jeremias não ia pecar. Deus está dizendo o seguinte, eu te separei dos demais. É igual chamar Ciro de ungido em Isaías 45. Ciro era ímpio, mas por que Deus chama de ungido? Porque unção também é separação, é separar algo para santificar. Então, quando Deus diz, te santifiquei, não é que Jeremias não quer pecar. Deus está dizendo, é porque eu te separei. Para quê? Para as nações te verem como profeta. Mas eu nasci para ser sacerdote. Mas já que não dá para ser sacerdote, você vai ser profeta, mas sem ministério você não fica. Não vai ser sacerdote porque você vem de Anatote. Mas profeta você vai ser. E aí, para a gente poder caminhar para o final, que a hora está voando. Verso 6, ele diz, ah, Senhor, mas eu não sei falar. Eu sou uma criança. Ele era muito novo quando Deus o chamou. Não dá para definir uma idade, porque não tem nenhum texto bíblico que afirme isso, mas ele era muito criança. Aí Deus fala assim no verso 7, não digas que você é uma criança, porque onde quer que eu te enviar, você vai. E tudo que eu mandar, você vai dizer. Não diga que é criança, por quê? Porque você está debaixo da minha tutela. Você não vai onde você quer ir, você vai onde eu vou mandar. Não diga que você não sabe falar, porque você não vai usar as suas palavras, você vai dizer as minhas. O que Deus está dizendo nas entrelinhas? Se dependesse da sua capacidade, realmente ia dar errado. Só que não é você que escolhe o destino, sou eu. O itinerário quem vai dar sou eu. E as palavras quem vai colocar na boca também sou eu. Então sabe por que vai dar certo, Jeremias? Porque é só você obedecer. É só fazer do meu jeito. Aí Deus fala, não temas. Vou sintetizar, né? Eu vou diante de você para te livrar. Porque Jeremias ia sofrer perseguições. E aí, em outra ocasião, a gente fala melhor sobre isso. Verso 10, Deus fala, eu te coloco sobre as nações, sobre o reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar, para edificar, para plantar. Aí no verso 11 ele fala, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Aí verso 12, e disse-me o Senhor, viste bem. Você viu certinho, era isso que eu queria te mostrar, viste bem. Eu sou Deus que velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias começa a falar das suas limitações, quando ele recebe o chamado de Deus. Já viu que nós também somos assim? Quando Moisés recebeu o chamado de Deus, ele fez a mesma coisa. Ele falou, Deus, quem sou eu para ir diante de Faraó? Quando Isaías recebeu o chamado, ele falou, ai de mim que vou perecer. É comum nós queremos justificar para Deus as nossas debilidades, como se Deus estivesse chamando a gente sem conhecê-las. Você acha que Deus está te chamando para você se apresentar para Ele? Para você dizer assim, Deus, deixa eu me apresentar para o Senhor. Eu sou fulano, filho de Beltrano, nasci em tal lugar. Deus não está te chamando para te conhecer, Ele está te chamando porque Ele já te conhece. Deus está te chamando e me chamando, nos chamando, apesar dos nossos defeitos. Mas qual é a maior justificativa de Jeremias para não atender o chamado? Ele está dizendo, eu ainda sou muito jovem. Ainda tenho muito que aprender. O que Jeremias está dizendo? Eu preciso amadurecer.
Aí Deus fala, tá bom, você está achando que precisa amadurecer? Vou te dar uma visão. O que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Deus disse, viste bem. Era isso aí que eu queria te mostrar. Você viu exatamente o que eu queria te mostrar. Você está bem de visão. Eu sou Deus que vela para cumprir com a minha palavra. E o que a vara de amendoeira tem a ver com o chamado de Jeremias? É que de todas as árvores da Palestina, a amendoeira é a única que floresce no outono. Todas as outras árvores estão secas. A amendoeira está dando flor. O que Deus está dizendo? Eu sou Deus que amadureço fora do tempo. Eu sou Deus que amadureço em tempo que ninguém acha que é para amadurecer. É outono, estão achando que as flores todas vão cair, mas é aí que eu faço florescer. Deus está te amadurecendo nos outonos da vida. Outonos são quando as folhas caem, é tempo de perda. Eu preciso liberar essa palavra para alguém aqui que tem perdido coisas nos últimos dias. Deus está dizendo, estou te amadurecendo no outono. Não diga que você não é preparado, porque sou eu quem chamo, e eu quem sei a hora, eu sei o tempo, eu sei o momento, e eu amadureço quando eu quero. Isso me fez entender coisas na minha vida, porque tudo na minha vida foi muito cedo, irmão. 8 anos de idade eu já trabalhava. Eu tenho cicatriz no meu corpo de trabalho que eu fiz aos 8, 9 anos de idade. Me casei cedo, fui pai cedo. Fui consagrado ao ministério cedo. Comecei a pregar cedo. Tudo muito rápido. E um dia eu orei a Deus e falei, Senhor, por que tão cedo? Porque tudo aconteceu tão cedo. Tem coisas aí que jovens vivem que eu nunca vivi. Por que o Senhor me amadureceu tão cedo? E Deus disse, porque eu queria te usar cedo. Porque o que eu tinha para a sua vida não podia demorar. Então Deus está respondendo a oração de gente aqui. Eu estou te amadurecendo. E tem muita gente achando que não é a hora. Mas Deus é Deus que nos levanta nas horas improváveis da vida. Deus é Deus que nos levanta nas horas improváveis da vida. Por que o cajado de amendoeira? Por que a vara de amendoeira? Porque a vara de amendoeira, porque a amendoeira ela floresce no outono. Segundo, porque a maioria dos bordões, dos cajados, eram feitos de amendoeira. Lembra de Arão? Moisés, eu vou escolher um. Cada representante de cada tribo vai pegar uma vara e vai colocar no santuário. A que florescer é quem eu separei. Aí vai Arão com a vara de amendoeira. O que Deus está dizendo? Jeremias, eu sou o mesmo Deus de Arão. Vou melhorar. Jeremias, quem está te dando autoridade ministerial sou eu. O cajado está aí. Representa o amadurecimento antes do tempo que as pessoas esperam. Segundo, a autoridade, mesmo em tenra idade, autoridade. Terceiro, a amendoeira, além de florescer antes da hora, isso aqui é interessante. Ela dá 2 tipos de flor. Depois você pesquisa. No mesmo ramo ela dá 2 flores. Uma rosa quase vermelha e depois uma branca. A diferença é que a rosa vermelha é amarga. A rosa branca é doce. Jeremias, ministério tem 2 fases. Vida cristã tem 2 fases. Tem a fase do amargo. É a rosa vermelha. Vão te perseguir, nem sua família vai querer te ouvir, mas tem a fase da rosa branca. É quando eu transformo a maldição em bênção, é quando o amargo fica doce, é quando a porta fechada abre, é quando a despensa fica cheia, é quando o lagar transborda de vinho. Eu vim liberar uma palavra para alguém que aceitou o desafio, e a palavra é: eu estou mudando o tempo, eu estou mudando a estação, eu estou mudando o sabor da rosa. Tem alguém comigo nessa palavra? O tempo de cantar chegou, o tempo da água amarga passou, o tempo da amargura passou. Eu preciso que alguém receba, pelo menos 5 pessoas. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus trouxe gente aqui, pastor Renan, para dizer: a rosa branca está nascendo, a rosa branca está nascendo. Quem
recebe? Quem recebe? Quem recebe? Me ajuda a adorar o nome de Jesus aí. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse altar. Deus está te mudando de fase. Deus está te mudando de fase. Eu vou liberar, vou mais profundo. Deus está fechando um ciclo na sua vida e está começando outro. A rosa vermelha cai, a rosa branca nasce. É o tempo da mudança. É o tempo da mudança. Quem pode me ajudar a adorar a Deus aí? Isso, eu já vou encerrar, mas me ajuda a adorar a Deus aí. É tempo de mudança, é tempo de mudança, é tempo de mudança. Você prega comigo, irmão, você prega comigo, você prega comigo, você prega. Diga para alguém se um novo ciclo está começando. Diga aí, um novo ciclo está começando. É um novo ciclo que está começando. É um novo momento que está começando. É uma rosa que está caindo. É outra que está nascendo. O tempo do amargo passa. O tempo da dor passa. O tempo da tristeza passa. O tempo da escassez passa. Não há mal que perdure para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma tempestade dura a vida inteira. Nenhuma dor dura a vida inteira. Deus está dizendo: eu estou encerrando ciclos e estou começando outros aqui na plenitude. É tempo de novos ciclos. Tem mais um porém, pastorzão. A amendoeira floresce no outono. A amendoeira aponta para a autoridade, o cajado. A amendoeira dá 2 tipos de rosa, mas tem um outro porém. A amêndoa, que é o fruto da amendoeira, era usado para muitas coisas, condimentos e por aí vai. Mas na antiguidade, o óleo de amêndoa também era usado para ajudar a expelir veneno de serpente. Quando a serpente picava alguém, esfregava-se o óleo da amêndoa, que ajudava a extrair, ajudava a repelir o veneno da serpente. Jeremias, vida ministerial vai ter veneno, mas a unção, o óleo do ministério não vai deixar o veneno fazer efeito. Não vai deixar o veneno fazer efeito. E aí a gente encerra agora, a gente precisa sintetizar. Jeremias toca seu ministério e tem visões extraordinárias, entre elas a experiência da casa do oleiro. Jeremias também é lançado no fundo de um poço. Jeremias passa os seus reveses violentíssimos no ministério. Até que um dia ele está preso no pátio da guarda do templo. Por quê? Porque ele profetizava o contrário dos demais profetas. Os profetas vinham e diziam assim: Deus vai dar vitória sobre a Babilônia. Jeremias dizia: vamos cair na mão da Babilônia. Jeremias não está preocupado com popularidade. Jeremias não está preocupado com isso. Ele está preocupado em entregar a mensagem que Deus deu, porque ele sabe de onde veio. E quem sabe de onde veio, quem sabe que era de Anatote, irmão, não está preocupado com isso não. Não era nada. Não tem nada a perder. Agora, olha o que diz Jeremias capítulo 32, por favor, a partir do verso 6. E a gente vai orar depois disso aqui. Jeremias 32, 6. Coloca na tela, por favor, obrigado. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo, segue o texto: eis que Ananel, filho de Salum, seu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Segue o texto. Veio, pois, a mim, Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, Deus falou e aconteceu na hora. Ao pátio da guarda. Meu primo foi lá no pátio da guarda onde eu estava preso e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Segue o texto. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Subscrevi o auto, peguei a escritura, selei, e ele foi confirmado por testemunha. O povo viu eu comprando, e passei-lhe o dinheiro, e pesei-lhe o dinheiro, numa balança. Deus fala assim: Jeremias, já passou por muito revés, muita coisa complicada. Vou te dar um presente. Você está aí no pátio da guarda? Seu primo vai te procurar. Ananel, seu primo, filho do seu tio Salum, vai te procurar e vai te oferecer um negócio. Compra, porque eu que estou mandando.
Jeremias está no pátio da guarda, chega lá, Ananel, e diz assim: Jeremias, estou aplicando, tá, irmão? Você sabe que a Babilônia está aí, tem uma crise chegando. E crise, irmão, é quando riqueza muda de mão. Crise é quando oportunidade chega. Babilônia está aí, Jeremias, a gente não sabe o que vai dar isso. Lembra aquela terra da nossa família lá em Anatote? Claro que lembro. De todo mundo, você é o que tem o direito do resgate. Eu não posso vender para ninguém sem antes me oferecer para você. Quanto você quer? Ele diz lá, 17, né? 17 ciclos. E Jeremias meteu a mão no bolso e falou: eu tenho, porque Deus nunca vai te dar uma oportunidade que você não possa aproveitar. Nunca. Se Deus mandou, pô, mas custa tanto. Se Ele mandou no valor tal, porque Ele sabe que você vai conseguir pagar esse valor tal. Se é 17, é porque Ele sabe que você pode pagar os 17. Ele me meteu no bolso e falou: eu tenho esses 17. Bota na balança. Pesou? Pesou. Pega a escritura. Me dá, assina. Tem testemunha para ver? Tem. Estão testemunhando aqui, então? Então, a terra da família lá em Anatote, agora é minha. Mas isso não era sinal de vergonha? Era. Até ser minha. Porque se Anatote era conhecido como terra de sacerdote amaldiçoado, agora vai ser sinônimo de terra de profeta abençoado. Você pode não ter vindo de uma família próspera, mas uma família próspera virá de você. Você pode não ter vindo de uma história de sucesso, mas uma história de sucesso virá de você. Eu quero encerrar com um ato profético. Ato profético. Aí mesmo onde você está. Estenda a mão como quem vai receber alguma coisa assim, como quem vai receber, tá? Eu não sei qual é a sua Anatote. Não sei qual é a sua Anatote. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: vou colocar na tua mão. E você vai mudar o rumo dessa história. Fecha a mão aí, pega a sua Anatote. Na medida que você for tomando posse dela, vai dando glória a Deus e aleluia. Porque Deus está entregando na sua mão. O que era objeto de vergonha vai virar objeto de honra. O que era sinal de humilhação vai virar sinal de exaltação. Anatote, que até então era sinal de maldição, agora vai mudar o sentido. Por quê? Porque a partir de você uma nova história passa a ser escrita. Anatote agora é tua, pertence a você. Muda o rumo dessa história. Muda o rumo dessa história.